Oi, gente, nós somos o Grupo 10 e vamos falar sobre cidadania insurgente, movimentos populares e ação do poder público nas cidades informais, como as favelas e comunidades vivenciam a experiência de uma pandemia. Para começar, para construir uma reflexão acerca do tema que vamos trazer aqui hoje, usamos como base teórica o texto de 3 autores, 2 deles recomendados para a aula. O primeiro deles é Insurgência, Planejamento e a Perspectiva de um Urbanismo Mais Humano, da Faranak Miraftab. O outro é Cidadania Insurgente, Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil, do James Houston. E, por fim, São Paulo, da Raquel Ronick. Além disso, foram consultadas uma série de materiais recentemente publicados, dentre eles reportagens e entrevistas que abordam a chegada do coronavírus nas favelas. E, além disso, foram consultados materiais e cartilhas do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Para contar um pouco sobre o surgimento das cidades informais, nós usamos como base o livro São Paulo, da Raquel Ronick. Nele, a autora ela faz um resgate histórico da urbanização e apresenta o nascimento da parcela informal da cidade, contando a história da região desde o início do século XX. A autora conta que na década de 40 iniciou-se um processo de abertura de novas rodovias, o que indicava um modelo rodoviarista de desenvolvimento. Já na década de 50, há uma intensificação industrial com a implementação de indústrias metalúrgicas, elétricas, automobilísticas e petroquímicas, o que influenciou, já na década de 60 e 70, um grande crescimento populacional com forte imigração interna, atraído especialmente pelo chamado milagre econômico promovido pelo regime militar. Ainda na década de 50, inicia-se um processo de verticalização da área central de São Paulo. Apesar disso, foi somente na década de 70 que surgiu o primeiro subcentro da capital, ali na região da Paulista e arredores, com o deslocamento do centro de consumo das elites, né? Então, o centro tradicional, que hoje a gente chama de centro histórico, passa a ser esvaziado e se transforma em um local dos terminais rodoviários, onde a classe trabalhadora buscava o transporte público. Enquanto isso, as classes médias e altas se distanciaram do centro utilizando o transporte individual. Na década de 70, foi estabelecida oficialmente a região metropolitana de São Paulo e, apesar dos inúmeros planos elaborados para a região, na prática a gestão não ocorreu, pois a região nunca contou com uma unidade política que articulasse a gestão e implementasse ações de fato nos 39 municípios. Em 72 foi estabelecida a Lei de Zoneamento, que definia e restringia os usos e a forma de ocupação urbana em toda a cidade. Em 81, esse modelo de zoneamento foi completado com a permissão para a construção de conjuntos habitacionais, o que ocorreu especialmente em locais cujas terras possuíam menor valor e, consequentemente, eram mais distantes. E a Raquel Ronick avalia, que esse modelo de ocupação urbana aprofundou a segregação e a exclusão territorial, e os pobres começaram a morar cada vez mais distante, enquanto os ricos concentravam-se nas áreas centrais, onde a terra era mais valorizada. Dessa forma, os moradores da extrema periferia eles foram excluídos dos locais que, de fato, as oportunidades de emprego e renda estavam e estão presentes até hoje. Eles foram submetidos a uma educação precária, a serviços urbanos deficientes e ao desemprego. E assim como a Raquel avalia esse modelo de desenvolvimento como um modelo segregador, o James Houston ele considera que a consequência da valorização de residências legais, de áreas valorizadas do centro, fez com que a ilegalidade dos lotes periféricos fosse a única opção viável de acesso à terra por parte da população mais pobre. Então, nesse sentido, o Houston ele avalia que as classes trabalhadoras só ganham acesso à terra porque, de fato, ela é ilegalmente ocupada, desenvolvida e vendida. E ele complementa que as periferias urbanas de São Paulo se desenvolvem principalmente por meio de 2 processos, Um processo de ocupação ilegal e outro processo concomitante de legalização deste legal. Apesar disso, ele ressalta que não há de se rotular os moradores informais como invasores ou poceiros.
Porque essas pessoas, elas apostam na ideia da ocupação ilegal para posterior regularização como uma estratégia de posse. Mas os moradores, eles pagam pelos seus lotes residenciais, achando que as suas prestações elas vão comprar a dignidade e o respeito de ter um imóvel, de ter uma casa. Né? No final, eles são enganados, eles não conseguem uma escritura, que é o que de fato representa a segurança legal da posse. Né? E, além disso, eles argumentam que, além das desvantagens morais, como, por exemplo, a renegação de direitos, existem razões econômicas para eles não adotarem essa estratégia, né? Porque a legalização dessas posses, ela leva tempo demais para atender o seu objetivo, que é deixar um legado, que é deixar um bem para os seus filhos, né? Ou seja, o fato dessas pessoas, desses moradores, eles terem pago pelos seus terrenos, está na base, é a base para as exigências de direitos integrais daquela propriedade e todos os outros direitos ligados à cidadania. Então, pensando que existe esse recorte, né, de formalidade e informalidade na construção do território, como é apontado por Holston e pela própria Ronick, existe uma violação de direitos que, em diversos aspectos, estão ligadas a esse recorte. Essa violação de direitos, negação da oportunidade de acesso à educação, saúde, segurança, emprego, transporte, ela implica numa percepção alternativa de cidadania. Por exemplo, Holston, em seu trabalho, entrevista um morador local. E esse morador diz que o cidadão, na época dele, era um cara muito bom de grana. Era um cara chique, era um cara rico. E era o cara que era dono de comércio, era dono da firma. E o trabalhador, por si só, não era cidadão. Isso não existia. O trabalhador era um peão para toda a vida. Bom, então pensando que, apesar de todo mundo pertencer a uma mesma nacionalidade, de gozar do mesmo idioma, da mesma cultura, existe um paradoxo de cidadania descrita por esse homem relatado. Ou seja, os brasileiros podem considerar outros brasileiros como cidadãos, que têm direitos, mas outros brasileiros como marginais, que não os têm. E por que isso acontece? De acordo com Holston, há um paradigma da cidadania diferenciada, que prevê o tratamento diferenciado, né, no atendimento às demandas de grupos socialmente excluídos, ou seja, uma ferramenta que deveria atender às demandas desses grupos. E o fato é que a cidadania diferenciada atua de forma compensatória, ou seja, ela não age de fato no núcleo da desigualdade. E isso resume numa perpetuação dessas próprias desigualdades. E a partir dessa perspectiva, então, é possível relacionar esse tema abordado por Holston com o tema proposto por Miraftab. Nesse caso, a autora aborda a questão da democracia. Ela coloca em xeque a problemática da democracia representativa, que é onde os cidadãos delegam seus direitos a representante político, burocrata, especialista técnico, etc. Segundo a autora, né, nesse modelo de democracia representativa, a cidadania política, ou seja, o direito de votar e de ser votado, não garante por si só a realização de uma cidadania civil e social, que é voltada para os direitos individuais e um estado de bem-estar social. Bom, em contrapartida à democracia representativa, a autora coloca a democracia participativa, que é onde os cidadãos tomam parte diretamente e formulam decisões que afetam suas próprias vidas. Em complemento, o primeiro autor, Holston, afirma que, na prática, no modelo que a gente tem hoje, a cidadania torna-se um efeito colateral da democracia, quando, na verdade, a cidadania deve ser o objeto central da democracia. Ou seja, garante não somente uma cidadania política, mas também uma cidadania civil e social, e que garanta a participação plena da população nos processos decisivos de seus representantes, coisa que não acontece no modelo de democracia representativa. Bom, assim, Holston conclui, ressaltando que a extensão dessa democracia para os aspectos civis, socioeconômicos, legais e culturais da cidadania é tão importante e tão essencial para o conceito de democracia moderna como sua extensão para a esfera política. Então, a partir desse contexto, né, surge um conceito teórico e prático dessa cidadania insurgente, que é o nosso tema de trabalho principal, na qual a experiência da classe trabalhadora de sofrer a cidade, de construí-la, dá autoridade e autonomia na luta para o reconhecimento dos seus direitos enquanto cidadãos das suas próprias cidades.
Essas lutas, então, dos cidadãos para reconhecimento dos seus direitos, elas se baseiam em diversos termos. Por exemplo, moradia, propriedade, encanamento, creche, segurança e tantos outros aspectos da vida cotidiana. E essa luta é encabeçada muitas vezes ou quase sempre por cidadãos comuns, como mulheres, semi-analfabetos, favelados, trabalhadores braçais, etc. E a partir dessa insurgência dessas pessoas que emergem os diversos movimentos sociais, que buscam garantir para essa população renegada de seus direitos uma cidadania de participação. E mais do que isso, construir uma alternativa para a ausência desses direitos, que na democracia representativa deveriam ser providos pelo Estado, eleitos pelos cidadãos. O que na prática não acontece. Podemos entender como reforma urbana o processo que visa democratizar o direito à cidade, reestruturando o espaço urbano não utilizado ou mal utilizado, a fim de garantir o acesso à moradia e outros direitos sociais, como lazer, cultura, saúde e educação. Existe um histórico da luta pela reforma urbana no Brasil, que vai de acordo com as ações governamentais de cada época. A luta pela reforma urbana teve início nos anos de 1960, quando o movimento popular foi às ruas apoiar as chamadas reformas de base do governo João Goulart. No entanto, o golpe militar de 64 abortou esse processo de mobilização e a realização das reformas propostas, entre elas a reforma urbana. A política habitacional imposta pela ditadura militar por meio do Banco Nacional de Habitação deixou a maioria da população de fora, caracterizando-se por ser extremamente elitista. Os conjuntos residenciais construídos pelo BNH na época localizavam-se nas áreas mais afastadas do centro da cidade, trazendo o processo de periferização das cidades e a especulação imobiliária, fatos que podemos observar no desenvolvimento urbano brasileiro até os dias de hoje. Nos anos seguintes, houve enfraquecimento do regime militar e as lutas populares voltaram às ruas. O tema da reforma urbana volta a ser discutido e ganha força na sociedade. Em 1985 é criado o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que critica o uso do espaço urbano como fonte de lucros e exige o direito à cidade, que é a participação dos habitantes da cidade na condução dos seus próprios destinos, incluindo o direito à terra, aos meios de subsistência, à moradia, ao saneamento ambiental, à saúde, à educação, ao transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer e à informação. Após a Constituinte de 1988, nasceu o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é uma importante articulação dos movimentos sociais, ONGs e entidades profissionais e de pesquisa que visa debater e formular políticas voltadas ao direito à cidade. Então, o FNRU passa a pressionar o Congresso Nacional para regulamentar o processo de política urbana presente na Constituição de 1988. E em 2001, finalmente é aprovada a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo da política urbana na Constituição de 88. Ele define as diretrizes gerais que devem ser observadas pela União, pelos estados, pelos municípios para a promoção da política urbana. A década de 1990 é marcada pelos chamados governos neoliberais, que aprofundam a exclusão social e privatizam grande parte do patrimônio público brasileiro. Os governos Collor, Itamar e FHC não realizaram nenhum investimento em habitação, deixando estes na mão de bancos e empresas privadas. O resultado era de se esperar. Houve o crescimento incontrolável do déficit habitacional, o surgimento de milhares de novas favelas e a expulsão de dezenas de milhões de pessoas para regiões mais afastadas da cidade. Podemos entender como déficit habitacional o número de famílias que vivem em moradias inadequadas, convivendo com outras famílias em cômodos alugados ou cedidos, em locais improvisados ou que gastam mais que de 30% da sua renda com o pagamento de aluguel, ou seja, grande parte da população. De 2002 a 2014, nos mandatos de Lula e Dilma, ocorre uma maior integração da política de habitação com outras políticas. Em 2003, houve-se a criação do Ministério das Cidades e a implementação do Conselho das Cidades, que trouxeram 5 edições das Conferências das Cidades, entre os anos de 2003 e 2013. Em 2005 e 2006, ocorreu o processo de elaboração dos planos diretores participativos. Em 2005, houve-se a aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de Habitação e de Interesse Social e a criação do programa Minha Casa Minha Vida, em 2009. Apesar desse processo ter aumentado os recursos investidos na construção de moradias, os resultados práticos dessa mudança foram muito pequenos,
pois o que continuou predominando foram os interesses das grandes empreiteiras e da especulação mobiliária. O desenvolvimento das cidades permaneceu sendo perverso e desigual, aprofundando a segregação e a exclusão do povo pobre. A partir de então, as coisas só pioraram. Com o golpe parlamentar de 2016, que tirou a Dilma da presidência para a entrada de Michel Temer, uma série de leis e programas foram alterados sem nenhuma discussão com a sociedade. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, teve seus recursos diminuídos em mais de 60% e destinados prioritariamente à classe média. O processo da Sexta Conferência das Cidades foi suspenso e o Conselho das Cidades praticamente extinto. Também foi aprovada a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos as despesas e investimentos nas áreas sociais, entre elas a habitação. Com a política de Temer, em 2017 o déficit habitacional no país atingiu a marca de 7,77 milhões de unidades, o maior nível dos últimos 10 anos. Com as eleições conturbadas de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito sem apresentar nenhuma proposta sobre como resolver o problema da moradia para as famílias mais pobres. Ao contrário disso, Bolsonaro defende a criminalização dos movimentos de moradia e a criação de uma lei que torne as ocupações urbanas atos de terrorismo. Além disso, toda a sua política econômica, comandada por Paulo Guedes, é orientada para garantir os lucros dos grandes bancos e empresas e cortar ainda mais investimentos sociais. Bom, agora um estudo de caso. Vou falar sobre uma organização que se chama MLB, Movimento nos Bairros, Vilas e Favelas. O MLB é uma organização com mais de 20 anos de atuação em todo o Brasil, que luta pela reforma urbana e pelo direito de morar dignamente. Atualmente existem núcleos de luta em todos os estados do Brasil e cresce cada vez mais o número de núcleos nas cidades, e por consequência, cresce o número de militantes que constroem a organização. Entre as pessoas que constroem a MLB estão as famílias sem teto, vítimas da ação predatória e da especulação fundiária imobiliária. O MLB tem como principal objetivo a reforma urbana, que é um meio, um instrumento, né? Ela faz parte de uma luta maior da classe trabalhadora, que é a de construir uma sociedade diferente, com igualdade, dignidade e direito para todos, a sociedade socialista. A organização defende que, para transformar as cidades brasileiras, é necessário um processo que enfrente e resolva os graves problemas urbanos, ponha fim à ação nociva da especulação imobiliária, promova o direito à cidade e caminhe lado a lado com a luta da classe trabalhadora pelo socialismo. Para o MLB, a luta pela moradia é o motor principal da luta pela reforma urbana, pois através dela conseguem mobilizar milhares de pessoas, pressionar os governos e chamar a atenção para os problemas enfrentados pelo povo pobre nas grandes cidades. Nesse sentido, tem importância fundamental a organização e a realização de ocupações. A ocupação educa o povo para a necessidade de lutar, de luta organizada, né? E desenvolve o espírito de trabalho coletivo. Ocupar é um ato de rebeldia, de confronto com uma ordem estabelecida, de questionamento à sagrada propriedade privada capitalista. Logo, enquanto morar dignamente for um privilégio, ocupar é um dever. Bom, e aqui as propostas do MLB para a reforma urbana, que é para transformar as cidades brasileiras, tá? Primeira, garantir condições dignas de vida para toda a população trabalhadora. Direito à moradia, emprego, alimentação, saúde, saneamento, educação, transporte, cultura e lazer. Segundo, democratizar a propriedade da terra, pondo fim às grandes propriedades ociosas e desapropriando as áreas privadas que sejam de interesse social. 3. Garantir a função social da propriedade, priorizando o interesse coletivo de toda a população. 4. Destinar imóveis vazios para fins de moradia popular. 5. Implementar tarifas sociais para os serviços públicos essenciais, garantindo acesso universal ao abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica. 6. Investir em obras de infraestrutura urbana que visem a maior integração da cidade, acabando com a divisão entre a cidade dos ricos e a cidade dos pobres, como é o cenário que a gente vê hoje. Grandes
grandes bairros luxuosos e grandes favelas ao mesmo tempo, situadas na mesma cidade. 7. Priorizar o transporte coletivo público e a melhoria das condições de mobilidade urbana da população. 8. Garantir a gestão democrática e o controle social da cidade, como forma de planejar, produzir e governar coletivamente o espaço urbano. 9. Incentivar e apoiar práticas de autogestão e produção social da cidade. E 10. Preservar e recuperar o patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. Bom, todas essas intervenções que são propostas pelo MLB, elas estão presentes nas bases legais de direito, né? Dentre elas estão previstos no nosso marco legal principal, que é a Constituição Federal Brasileira de 88, que todas as pessoas são iguais perante a lei, que para todas as pessoas é garantido o direito à propriedade, é garantido que essa propriedade precisa cumprir uma função social. E, além disso, está previsto que a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, enfim, são direitos sociais da população, né? E, apesar de todos esses direitos eles estarem previstos nos marcos legais, hoje no Brasil a gente tem uma realidade completamente diferente, né? A gente tem hoje cerca de 12,9 milhões de desempregados, 13,5% de pessoas vivendo na extrema pobreza, 6,9 milhões de famílias sem casa para morar. Cerca de 44% da população não tem coleta de esgoto, 15% da população não tem acesso à água encanada e cerca de 5,8% da população vive em superlotação, né? Ou seja, moram com muitas pessoas em uma casa pequena. E certamente esses dados eles representam uma classe específica de pessoas, né? As pessoas pobres que vivem nas periferias onde o loteamento informal, precário, clandestino é uma realidade. É onde o poder aquisitivo dessas pessoas permite que elas tenham acesso à terra urbana, né? E é nesse contexto que emergem as cidadanias insurgentes, né? Por meio de movimentos sociais como a MLB, por exemplo. E hoje, para além dessas pautas de luta por direitos relacionados ao cotidiano das pessoas, a luta pelo básico, ela torna-se uma questão de saúde, né? Esse fato, ele escancara ainda mais uma violação de direitos. Ou seja, os direitos urbanos, ou melhor, a falta deles, levam a uma violação do direito à saúde e à integridade. Primeiro, pela falta de infraestrutura urbana básica de saneamento, segundo, pelo próprio modo de sobrevivência dessa classe, né, que na maioria dos casos são trabalhadores braçais, autônomos, informais, que dependem da movimentação de pessoas para sobreviver. A gente tem um trabalho que foi elaborado pelo LabJuta, da UFBC, que mostra o grau de isolamento nas regiões de São Paulo, né? O produto desse trabalho são 2 mapas, né? Por esses mapas a gente consegue notar que as maiores taxas de isolamento social, que é uma medida de prevenção ao coronavírus, elas acontecem nas regiões centrais de São Paulo, né? Isso se deve ao fato das pessoas que moram nessa região, elas terem maior poder aquisitivo, elas terem trabalhos menos braçais e poderem adotar o home office, trabalhar de casa e garantir os seus salários e os seus modos de subsistência, enquanto nas periferias, onde os trabalhadores são trabalhadores braçais, que dependem das pessoas, que dependem de sair para a rua para sobreviver, há uma movimentação muito grande de pessoas, né? E, consequentemente, foi nesses locais em que houveram um maior número de óbitos por coronavírus. O fato é que essas pessoas precisam sair de casa para trabalhar, né, para garantir a sua subsistência, e nesse entrave elas se colocam sob um paradigma. Elas saem de casa para não morrer de fome, mas elas saem com receio de se expor e expor os seus familiares a um vírus que hoje já matou mais de 24 mil pessoas em todo o país. E mais uma vez, né, nesse cenário, as organizações sociais elas se colocam a cumprir o papel dos representantes eleito por essas pessoas para garantir o direito à saúde, à alimentação e à segurança.
Dessa forma, a atuação das organizações sociais na luta por uma cidadania de fato é uma forma de cidadania insurgente que busca colocar em pauta a negação de direitos a determinados grupos de pessoas. Quando falamos de organizações associadas voltadas para a reforma urbana, há um fortalecimento e uma luta pelo direito de morar com condições mínimas de sobrevivência, né? Para garantir a construção de moradias, bairros e cidades adequadas, com direito à educação, à saúde, a transporte, à segurança, a emprego, à renda e etc., né? E isso implica, de uma forma ou de outra, em um processo de reforma fundiária no Brasil, colocando em pauta a democratização de acesso à terra e colocando em prática a função social da propriedade que é prevista em lei. As garantias desses direitos, por sua vez, acontecem com a participação efetiva da população nos processos de decisões que influenciam suas vidas. Caso contrário, a democracia política, né, que representa o direito de votar e ser votado, torna-se um álibi de dominação e perpetuação de desigualdades, como aponta Miraftab, pois nesse caso não há de fato a realização de uma cidadania social e civil. E levando em conta toda essa discussão, a pandemia do coronavírus que a gente vem vivendo, ela escancarou uma realidade que até então ela era muito bem conhecida pela própria classe trabalhadora, né? E escancarou esse fato não somente para o Brasil, mas para todo mundo. A questão urbana, ela é uma questão coletiva, ela não é uma questão individual de determinados grupos, né? E isso porque os problemas de saúde pública causados por um vírus, por exemplo, elas extrapolam as barreiras construídas entre um território formal e um território informal, tá? E, enfim, agora a gente vai colocar o vídeo de algumas ações sociais que emergiram, né, nessa luta contra o coronavírus nas favelas. Dentre eles, algumas ações do MLB de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene para ajudar essas pessoas que perderam seus empregos e suas fontes de renda. E, além disso, a gente colocou algumas outras ações que foram criadas por grupos como Condzilla, que é uma produtora de música funk, que veio para informar, né, de uma forma muito mais popular o que é o coronavírus, como agir, como se prevenir e etc. O último mês foi um mês muito difícil para a maioria das famílias pobres do nosso país. Nós sabemos que nesse período de coronavírus é necessário que as pessoas tenham isolamento social, é necessária a quarentena, mas a gente sabe que nem todas as famílias têm as condições para poder garantir isso. Que o pessoal das periferias, das ocupações, das favelas são os principais atingidos por essa pandemia, porque já não tinham as condições de saúde mínimas, já não tinham acesso a saneamento básico. Então são muitas as famílias que são trabalhadoras autônomas ou que estão desempregadas e não tem de onde tirar outra renda a não ser do seu próprio trabalho. Ficando em casa, sem possibilidade de trabalho, é óbvio que essas pessoas vão passar muita dificuldade e até fome. O governo federal anuncia o pagamento dos auxílios emergenciais de R$ 600. Esse auxílio, que é insuficiente para garantir o pão na mesa de muitas famílias, ele vem com um gigantesco atraso, porque durante um longo período, o que realmente valeu foi a solidariedade. E isso precisa continuar. Nesse sentido, a MLB construiu nacionalmente uma rede chamada Rede Solidária do MLB para tentar garantir ao máximo de famílias acesso a coisas básicas, como alimentação, produto de higiene, produto de limpeza. São famílias que estão desempregadas, que ficaram desempregadas nesse momento sem poder arcar com os custos de vida mais básicos, pagar luz, água, aluguel, botar comida na mesa. Seguem sendo desassistidas pelo Estado. Boa parte delas é de gente que está no grupo de risco, são de idosos, são de pessoas de doenças crônicas, e os trabalhadores são principalmente trabalhadores autônomos e informais, ou seja, nesse período eles não vão ter renda nenhuma. A gente está organizando essa rede solidária para garantir que o pessoal das favelas, das ocupações, dos bairros pobres possa sobreviver com dignidade durante esse período. Em vários estados do país a gente tem construído essa campanha e tem dado muito certo. Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem feito uma forte campanha em Porto Alegre, na Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, com famílias indígenas, famílias quilombolas e também na região metropolitana, Alvorada, Viamão, Eldorado do Sul. Aqui em Pernambuco, estamos atuando nas ocupações e periferias,
para garantir a assistência social. Aqui no Rio de Janeiro, o MLB organizou doações em 4 territórios do estado, principalmente na Baixada Fluminense, na capital, na região dos Lagos e em Niterói. Aqui em Goiás, a nossa atuação principal é na ocupação Alto da Boa Vista, que abriga cerca de 350 famílias. E essa rede tem ganhado grande proporção à medida que as doações vão chegando e mais pessoas pedem essas doações. E a gente precisa do seu apoio para impulsionar e ampliar essa campanha. Procure você, a sua cidade, contribua, procure saber quais são as plataformas que cada estado está usando. Então a gente tem as vaquinhas, a gente tem a própria contribuição que você pode levar em alimento, em outros produtos. Nós não temos, infelizmente, pelos longos anos de desinvestimentos na saúde pública, um sistema único de saúde que seja capaz de abarcar todas as pessoas que forem contaminadas com o Covid-19. Então, faz necessário o fortalecimento da quarentena e, para isso, a gente precisa garantir que o nosso povo tenha as condições mínimas. Nesse sentido, eu convido vocês a conhecer essa plataforma nova que a gente está criando para centralizar a nossa campanha nacionalmente e você poder conhecer qual é a rede solidária mais próxima de você e poder participar. A gente conta muito com a solidariedade de cada um e cada uma que está vendo esse vídeo para fortalecer a campanha do MLB, para contribuir com as doações e para fortalecer cada vez mais esse laço de solidariedade que nos une. A gente faça essa rede crescer. A gente sabe que o que vai salvar o povo da periferia e das favelas é a solidariedade. Aí, um forte abraço, um cheiro a massa pra todos que tá na voz é o Bronx, certo? No papo reto, no português, claro. Salve, salve família, quem tá na voz é o mesmo, neguinho da BRC. Meu nome é Maurício da Silva Álvares, mais conhecido como Maurício do Corte. Salve, salve quebrada, muito prazer, sou Bruno Passarete. Tô aqui na Sapopemba, eu tô no Vilela, mais precisamente no Promorar. Meu nome é Fernanda, eu sou do Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. Já ouviu falar aí do novo coronavírus? Já ouviu falar do Covid-19? O Covid-19 é um novo vírus que surgiu no final de dezembro do ano passado. E o que eu sei é que ele não é uma gripe, tá ligado? Ele é uma doença que atinge o sistema respiratório. Primeira coisa, altamente contagiosa. O bagulho, velho, você pega no ar, cê tá louco, meu irmão. A transmissão do coronavírus acontece através de toques, certo, rapaziada? Beijo, através da multidões, onde vai ter muitas pessoas que vão se cumprimentar, pegar do mesmo copo, usar o mesmo objeto, certo? Vem pelo ar, toque de mão, certo, mano? Vem na saliva, toque do suor. Então, vai se ligando pra você se prevenir, pega o papo. Os sintomas é o quê? Tosse, garganta doendo, irmão, febre, dificuldade pra respirar pra algumas pessoas que tem ali algumas doenças que o bagulho pega um pouco mais, que eu vou te explicar, mano. O grupo de risco, as pessoas que estão à margem, que são propensas a morrer, e pelas notícias que eu tenho acompanhado, e que morrem por causa do vírus, é o grupo de idosos. Idoso, o bagulho é mais pesado. Gente que já tem problema respiratório, tipo asma. Doença cardíaca, diabetes, o bagulho pega pegando. O problema do coronavírus, desse novo coronavírus, é que ele não tem ainda um tratamento que possa fazer com que ele suma, que ele tenha essa cura. Esse problema, ele tá sendo disseminado, tá ligado? Ele tá indo de pessoa a pessoa. O problema tá que eu sou um agente, eu posso passar. Então, a partir do momento que eu vou pro meu trampo, eu espirro, coloco a mão ali, coloco a mão nos ferros do busão, passo um bilhete ali, coloco a mão na maçaneta da porta. Aí vem uma pessoa que tem problema respiratório, vem um idoso, tá ligado? Ela tem contato com aquilo. E aí o problema é que dá merda. Eu passei para outras pessoas, eu fui agente disso. Então é aí que tá o problema do coronavírus, né? Para se prevenir, a primeira opção que a gente tem é ficar dentro de casa, lavar bem as mãos, passar álcool gel. Não ficando em multidão, certo? Evitando, que é assim que estão passando para nós, né? O ideal é que a gente pare mesmo, que nem saiu uma nota oficial aqui, né, aqui para Guarulhos, onde eu resido. Já pediu para parar hoje, dia 20, né, todos os comércios, para ficar aberto só mercado, farmácia e posto de gasolina. E a gente, como barbeiro autônomo, isso tá trazendo um impacto muito grande,
Por quê? Porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa alimentar os nossos filhos, trazer o pão de cada dia para nossas casas. E tá sendo muito difícil, confesso, tá sendo muito difícil.